Tudo bem, gente? Professor Fernando aqui para mais das nossas aulas de Direito Penal e Processo Penal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a teoria do crime, ou melhor, o que faz um fato ser ou não crime. Então vamos lá, turma. Vamos aos 4 passos que aqui estão para a gente entender a teoria do crime. A gente tem esses 4 passos e se faltar um deles, nós não estamos lidando com um crime, tá? Esses passos são a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. De novo, gente, tem que passar pelos 4 passos, senão não estamos lidando com um crime. Mas, professor, qual é a grande diferença entre a lei criminal e a lei penal? Olha, vocês têm que entender que, de acordo com a nossa lei, só é crime o que está na lei criminal federal e tem o que a gente vai chamar de culminação legal, que é a pena. Então, o artigo tem que ter, certo, no seu texto, a definição do ato criminoso e junto com ele, qual é a pena. Porque não adianta você falar para mim, olha, uma conduta é crime, tá? E não chegar para mim e falar qual é a penalidade por ter cometido tal conduta. Concordam comigo? Qual seria a lógica de você ter uma conduta tipificada criminalmente se nós não punimos tal conduta? Voltando para as 4 etapas. Então vamos lá. Conduta. Gente, conduta é muito simples. Alguém tem que praticar algo. Não pode ser um fato da natureza ou um ato de Deus, se você quiser chamar assim, tá? Um sujeito, podendo ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa jurídica, empresa comete crime? Sim, empresa comete crime. A penalidade da empresa é um tanto diferente, afinal você nunca vai ver uma empresa presa, mas pessoas físicas responsáveis pela empresa, dependendo do ato, podem até ser presas sim, tá? Mas só saibam no momento que, sim, empresas podem receber penalidades legais por atos criminosos. Então, conduta. Outra coisa importante para vocês entenderem da conduta. A conduta pode ser comissiva ou uma conduta ativa ou omissiva. Ou melhor, a pessoa está cometendo um crime por não fazer algo, por ter uma inação. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é a conduta. Tendo passado pela conduta, a conduta tem que ter um resultado. Sem o resultado, fica complicado, né? A gente considerar um crime. Lembrando que existem crimes que não precisam necessariamente atingir o resultado para ser punidos pela gravidade deles. E aí nós vamos punir a tentativa. E esse resultado pode ser tanto no mundo fático, mundo real, como você perder um bem, quanto um resultado para o mundo jurídico, um resultado que podemos chamar de perigoso, como você expor a saúde de alguém a uma doença, mas essa pessoa não pegar a doença, tá? Então, o resultado não precisa ser sentido no mundo físico, vai depender do que tiver escrito na lei, tudo bem? Então, de acordo com o tipo de crime, temos um resultado diferente. E aí nós temos que ter o nexo causal. O nexo é uma ligação entre a conduta e o resultado. Como assim? Eu vi um sujeito dando um tiro naquele homem. Só que aí eu vou fazer, certo, um exame de corpo e delito, ou mais conhecido como a perícia da autópsia, e descobre que o sujeito já estava morto. Logo, parece ter uma conduta e um resultado, porque você vê o tiro, vai lá e tem um corpo morto, mas não existiu um nexo, porque a conduta não fez ocorrer, o resultado não existiu entre eles, o nexo causal. É claro que por si só, você esbulhar
corpo, desrespeitar os mortos, já é crime, mas não o crime de assassinato, tudo bem? De qualquer maneira, conduta, resultado, nexo causal. E aí vem a parte interessante. A maioria das condutas que nós fazemos tem um resultado e um nexo. Eu pegar minha canetão aqui, certo? E fazer um risco na lousa é uma conduta, um resultado e um nexo. Fui eu que fiz. Isso não é um crime. Você precisa necessariamente do quarto passo, que é a tipicidade, que é exatamente o que eu estava falando no começo da aula. Tá? De acordo com a teoria da anterioridade, da teoria da legalidade, as condutas só vão ser consideradas crimes se tiverem, tá, uma lei criminal vigente na época da conduta. Então, não pode ser posterior. Eu não posso fazer uma conduta hoje e amanhã fazerem uma lei e quererem me prender. Na época da conduta, tá? Então, eu tenho que ter uma lei criminal na época dessa conduta que gerou esse resultado, um nexo, que seja tipificada. Esse é o princípio da tipicidade, que quer falar que as condutas só são crimes quando existe uma lei criminal. E no Brasil a gente tem o princípio da reserva legal, que fala que só a lei criminal federal vai poder criar crime, por causa que isso é uma competência do Congresso Nacional. Então, leis estaduais e leis municipais não criam crime não, tá? Nosso Código Penal é único para toda a nação. Não é assim em todos os países. Por exemplo, um grande exemplo dos Estados Unidos, existem os crimes federais, mas existem diversos crimes estaduais. E dependendo do estado americano que você está, você não sabe se você está cometendo crime ou não. Complicado, tá? Então, de qualquer maneira, essa conduta tem que estar tipificada. Tem que ter criado um tipo criminal na lei. E é assim que a gente vai ver, então, se ocorreu um crime, você tem que ter passado por esses 4 lindos estágios. Mas ainda não acabou não. Por quê? Por causa que nós temos 2 principais teorias vigentes quanto à teoria do crime, que é a teoria clássica e a teoria finalista. Qual é a grande diferença disso aqui? Basicamente, a teoria clássica, ela é você ver 1, 2, 3 e 4. Olha, teve a conduta, o resultado, o nexo e estava na lei. A pessoa cometeu um crime sim. Então a teoria clássica só verifica isso. E para vocês deve parecer muito lógico, mas aí que vem o problema. A teoria finalista. Essa teoria aqui, a teoria finalista, que é a teoria usada no Brasil, ela fala que você tem que descobrir a finalidade do ato. Finalidade do ato fala que o criminoso tem que agir com dolo ou culpa. Dolo ou culpa? Exatamente. Eu dou uma aula específica sobre isso, mas dolo é vontade e culpa é negligência, imprudência, imperícia, aquilo que a gente fala com não era o que eu queria que acontecesse, tá? Mas ainda assim eu tenho culpa no cartório. De qualquer maneira, a teoria finalista explora se aqui no nosso primeiro passo, a conduta, foi imbuída de dolo ou culpa. Ou melhor, vamos dar um exemplo para você entender, tá? Existe no Oriente Médio, tá? Existiu um caso famoso em que uma moça, tá? Infelizmente, o direito criminal, gente, estuda coisas horríveis. E o comportamento humano muitas vezes é terrível. O que acontece é que essa moça foi estuprada pelo pai e teve, certo, um filho do pai dela. Essa moça, no Código Criminal de onde ela estava, falava que se você praticasse sexo com menos de 18 anos, você era apedrejada. Não, desculpa, falei errado.
levava 20 chibatadas. Desculpa. De qualquer maneira, a menina tinha menos de 18 anos e teve um filho. O filho era prova que ela cometeu o ato sexual e ela não tinha 18 anos. Então, conduta, ato sexual, resultado, teve sexo, tanto que teve um filho, conexo, porque foi ela, tudo bem? E a tipicidade, estava na lei que menos de 18 anos tem que leva 20 chibatadas. Fala, mas professor, ela foi estuprada, não foi culpa dela. Exatamente, a teoria clássica não liga para isso. A teoria clássica só verifica fatos. É por isso que usamos no Brasil a teoria finalista. Por quê? Porque eu quero falar aqui, se ela não quis cometer o ato e ela não tem culpa de ser estuprada, e gente, ninguém tem culpa de ser estuprado, pelo amor de Deus, hein? Se ela não tem culpa de ser estuprada, ela não cometeu o crime, porque a conduta dela não era suficiente para cometer o crime. Por exemplo, imagine que eu estou andando pela avenida e decido que está muito calor, eu vou tirar toda a minha roupa. Eu não posso fazer isso, eu estou atentando contra o pudor público. Isso é errado, isso é um crime. Agora, se eu estiver andando pela rua e uma pessoa me obrigar, como por exemplo um assalto, a ficar pelado e levar toda a minha roupa, eu não tive nem dolo nem culpa. Logo, eu não estou cometendo crime. Esse fato, não vai ser criminal. E essa, gente, é a teoria do crime. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não esquece de dar um joinha que ajuda bastante, compartilha, E vamos para a nossa próxima aula. Falou, galera!